Você já se sentiu constantemente cansado, com a sensação de que seu corpo está pesado, lento, como se nada funcionasse direito? Já teve aquela impressão de que, mesmo dormindo bem e se alimentando, algo dentro de você continua travado? Pois saiba que isso pode estar diretamente ligado ao estado do seu fígado. E o pior, muitos nem imaginam que o fígado sobrecarregado está por trás de problemas como dificuldade para emagrecer, inchaço abdominal, pele opaca e até mudanças de humor. Mas a boa notícia é que existe um método natural e simples que pode desintoxicar o seu fígado em apenas 7 dias, devolvendo energia, disposição e até ajudando o seu corpo a queimar gordura de forma mais eficiente. Neste vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo desse método e você vai se surpreender com o que pode acontecer com o seu corpo em apenas uma semana. Então já comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo este vídeo, curta para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e fique comigo até o final, porque é lá que eu vou revelar o protocolo completo para você começar ainda hoje. Vamos juntos entender por que seu fígado pode estar gritando por socorro e como dar a ele o alívio que tanto precisa. Muitas das limpezas que eu já fiz me deixaram doente. Comecei o processo e acabei ficando de cama por 2 semanas. Em especial, a limpeza do fígado que eu vou mostrar agora é muito diferente do que costumo fazer. São diferentes das limpezas que costumo falar em outros vídeos, onde eu menciono o uso de vinagre de maçã com limão ou o consumo de gengibre. Mas nenhuma dessas abordagens chega nem perto dos resultados que eu vou apresentar para você hoje. A grande questão da desintoxicação do fígado é entender como o seu fígado realmente limpa o corpo. Quais são as substâncias mais poderosas para acelerar esse processo? Estamos falando da eliminação de venenos e produtos químicos, como medicamentos, os aditivos presentes nos alimentos, o álcool, entre outros. Mas também falamos da limpeza de células mortas e resíduos, além dos patógenos que circulam pelo corpo. Se você já estudou biologia, vai lembrar que esta é uma célula, e dentro dela existem várias estruturas. Uma delas é como se fosse o triturador de lixo da célula, chamado de lisossomo. O lisossomo funciona como um pequeno incinerador, triturando os resíduos, limpando as células mortas. Na prática, ele ajuda a reciclar esses restos, incluindo patógenos como micróbios, vírus, bactérias e fungos, transformando tudo isso em material para novas células. Esse processo é chamado de autofagia, ou seja, o corpo consome um pouco do próprio tecido para reaproveitar os resíduos e criar novas células. Agora, vamos analisar as 7 ações que ativam a autofagia, começando pela que talvez seja o gatilho mais fraco. Como ativar a autofagia no seu corpo? A autofagia é um dos processos mais importantes para a regeneração celular e desintoxicação do organismo. Mas afinal, como podemos estimular esse mecanismo de forma natural e eficiente? A seguir, você vai conhecer 7 maneiras comprovadas de ativar a autofagia no seu corpo. Algumas delas bastante simples de aplicar no dia a dia. Primeira, consumo de fitonutrientes. Os fitonutrientes, encontrados em vegetais, frutas, ervas e especiarias naturais, possuem um efeito leve, mas constante na ativação da autofagia. Eles são compostos bioativos presentes nas plantas que ajudam o organismo a combater inflamações, proteger as células e estimular esse processo de reciclagem celular de maneira sutil e segura. Segunda, dieta cetogênica. Ao reduzir drasticamente o consumo de carboidratos e aumentar a ingestão de gorduras boas, o corpo entra em um estado chamado cetose. Nessa condição, o fígado passa a produzir corpos cetônicos como fonte de energia, o que por si só já estimula a autofagia. Esse tipo de alimentação também reduz os níveis de insulina, favorecendo a limpeza celular e a regeneração dos tecidos. Terceira,
Prática regular de exercício físico. O exercício é um dos gatilhos naturais mais eficazes para a autofagia. Durante a atividade física, especialmente nos treinos de intensidade moderada a alta, o corpo entra em estado de alerta e ativa diversos mecanismos de reparo e limpeza interna. O movimento constante favorece o fluxo sanguíneo, melhora a oxigenação dos tecidos e estimula diretamente a renovação celular. Quarta, sono de qualidade. Enquanto você dorme, o seu corpo trabalha intensamente na reparação de tecidos, equilíbrio hormonal e ativação da autofagia. É durante o sono profundo que o organismo entra em um modo de manutenção, eliminando resíduos acumulados ao longo do dia. Por isso, uma noite bem dormida, de no mínimo 7 a 8 horas, é fundamental para que esse processo aconteça de forma natural e eficaz. Quinta, restrição calórica controlada. Reduzir a quantidade de calorias consumidas ao longo do dia de forma equilibrada e sem causar desnutrição também é uma forma eficiente de estimular a autofagia. Quando o corpo percebe uma redução no fornecimento energético, ele passa a utilizar recursos internos de forma mais inteligente, incluindo a reciclagem de células danificadas. Sexta, jejum com água. O jejum hídrico, ou seja, quando a pessoa passa um período sem consumir nenhum alimento e apenas bebe água, é um dos métodos mais eficazes para desencadear a autofagia. Ao retirar completamente a ingestão de alimentos, o corpo é obrigado a buscar energia internamente, o que ativa profundamente esse processo de renovação celular. O jejum precisa ser feito com orientação adequada, principalmente quando ultrapassa 24 horas. Sétima, um recurso ainda mais poderoso que o jejum de água. Existe uma estratégia que, segundo estudos, pode ser até 3 vezes mais eficaz do que o próprio jejum com água para estimular a autofagia. Essa técnica será explicada ainda neste vídeo, então é fundamental que você continue assistindo até o final para entender como aplicá-la corretamente e com segurança. A mais poderosa forma de limpeza do fígado. Agora, preste bastante atenção, porque o que eu vou explicar aqui pode ser a estratégia mais potente que você já ouviu falar para desintoxicar o fígado e ativar a autofagia de forma profunda. Estamos falando do jejum seco, isso mesmo, sem comida e sem água. Pode parecer extremo à primeira vista, mas o jejum seco é considerado por muitos especialistas como uma das ferramentas mais eficazes para promover uma limpeza celular intensa e restaurar o equilíbrio do organismo. Ao contrário do jejum hídrico, em que você pode consumir apenas água, o jejum seco exige uma pausa completa. Você não come, nem bebe nada durante o período estabelecido. E antes que você se assuste, saiba que eu não estou falando de ficar 12 dias em jejum seco. Esse tipo de prática mais prolongada exige preparação, conhecimento e acompanhamento. E isso é tema para um outro vídeo. O que eu estou recomendando aqui é algo totalmente viável, um único dia de jejum seco. Funciona assim: você inicia o jejum ao nascer do sol e o encerra no pôr do sol. Em outras palavras, é uma janela de tempo bem definida, que respeita os limites naturais do corpo e já é suficiente para gerar efeitos positivos no processo de desintoxicação. Durante esse intervalo, o corpo entra em um modo altamente eficiente de reciclagem interna, otimizando o uso dos próprios recursos e eliminando resíduos acumulados, células danificadas e inflamações silenciosas. É como se o organismo finalmente recebesse uma chance real de se limpar profundamente, sem interrupções. Esse simples protocolo de um dia pode ser o impulso que seu fígado está precisando para voltar a funcionar em plena capacidade. Benefícios do jejum seco. No começo, eu confesso que não acreditava muito no poder do jejum seco. Achava que não havia nada demais nisso. Mas,
À medida que fui experimentando, comecei a pensar: uau, isso realmente funciona! Um dia de jejum seco pode equivaler a 3 dias de jejum com água. Talvez você já tenha ouvido por aí que uma pessoa só pode sobreviver 3 dias sem água. Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas saiba que isso é um mito completo. O que acontece é que, quando você para de beber água, suas células de gordura começam a ser queimadas e, nesse processo, liberam uma grande quantidade de água. Por isso, o corpo não fica desidratado tão rápido quanto muitos imaginam. E o principal ponto é que estamos falando apenas de cerca de 12 horas sem beber água, um período seguro para a maioria das pessoas. Um dos grandes benefícios do jejum seco é a melhora significativa do sistema imunológico. Além disso, seus rins e seu fígado finalmente têm a chance de descansar. Muitas pessoas acreditam que é necessário beber muita água para eliminar toxinas rapidamente. Mas pense, o que seu corpo faz o dia todo quando você está bebendo muita água? Ele fica urinando constantemente e isso força seus rins a trabalhar mais para eliminar o excesso de líquidos. Assim, ao reduzir o consumo, você permite que esses órgãos funcionem de forma mais eficiente e com menos esforço. Outro benefício notável do jejum seco é a clareza mental que ele proporciona. Estudos indicam que essa prática pode estimular a criação de novas células cerebrais, promovendo uma mente mais ativa e focada. Além disso, a inflamação do corpo tende a diminuir, o que contribui para a prevenção de diversas doenças. Algo interessante é que, ao ir para a cama durante o jejum seco, você acaba prolongando o período sem ingestão de água e alimento, aumentando ainda mais os efeitos benéficos do processo. Essa segunda fase do jejum ajuda a eliminar toxinas, venenos e produtos químicos que se acumulam no corpo. Esse trabalho acontece principalmente no fígado e nos rins, mas também em outras partes do organismo. Diversas enzimas entram em ação para quebrar essas substâncias tóxicas até que se tornem inofensivas e possam ser eliminadas com segurança. Por isso, este protocolo se assemelha ao que é conhecido como OMAD, ou seja, uma refeição por dia. Essa única refeição deve ser consumida no final do jejum, ao pôr do sol. Na minha experiência, eu costumo comer apenas 2 coisas, alguns vegetais crucíferos e uma porção de carne. Essa combinação oferece nutrientes essenciais para a recuperação e manutenção do corpo após o período de jejum. Alimentos que limpam o fígado. Os vegetais crucíferos são aliados poderosos na limpeza do fígado. Entre eles estão o brócolis, a couve de Bruxelas, a couve-flor e a rúcula. Um destaque especial vai para os brotos de brócolis, que são ainda mais concentrados em nutrientes. Estima-se que sejam entre 20 e 50 vezes mais potentes que o brócolis maduro. Eles podem ser consumidos crus em saladas, o que é uma excelente forma de aproveitar seus benefícios. Além disso, a couve, seja crua ou misturada em sucos e shakes, é outra ótima opção para ajudar o fígado. Outro vegetal que vale a pena mencionar é o bok choy, um tipo de acelga muito nutritivo. Também costumo consumir bastante repolho em suas diferentes versões, especialmente o chucrute cru, que é fermentado, ajudando na saúde intestinal e, consequentemente, no funcionamento do fígado. Quanto à proteína animal, a carne é rica em aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção das proteínas do nosso corpo. Entre esses aminoácidos, destaca-se a glutamina, que tem um papel fundamental ao ajudar a aumentar os níveis de glutationa, o antioxidante mais potente dentro das células. A glutationa combate os radicais livres, que causam o chamado enferrujamento do corpo, ou seja, o estresse oxidativo que danifica as células. A carne também é fonte importante de ferro e vitaminas do complexo B.
nutrientes que atuam diretamente no processo de desintoxicação do organismo. Quando você combina esses alimentos com o jejum seco, cria uma estratégia eficaz para limpar não apenas o fígado e os rins, mas todo o corpo de forma profunda. A recomendação é realizar esse protocolo por 3 dias a cada mês para obter os melhores resultados, como prevenir reações negativas durante a desintoxicação do fígado. Agora, antes de finalizar, quero falar sobre um ponto muito importante: como evitar aquela reação negativa que muitas pessoas sentem durante o processo de desintoxicação do fígado. Diferente de outras limpezas que usam ervas ou medicamentos para eliminar toxinas das células, esta limpeza que estamos falando não depende disso. Mesmo assim, é essencial tomar alguns cuidados para não passar por desconfortos indesejados. Uma das principais causas dessas reações está relacionada ao que chamamos de lama biliar, ou algum tipo de obstrução nos pequenos canais biliares. Esses são pequenos tubos que conectam o fígado à vesícula biliar. Muitas pessoas sabem que podem ter cálculos biliares, mas o que é mais comum do que se imagina é a presença de lama biliar, uma espécie de material espesso que pode dificultar o fluxo da bile. Quando alguém inicia uma limpeza sem antes cuidar dessa questão, a bile e as toxinas podem voltar ao fígado, causando uma sensação forte de mal-estar e até mesmo sintomas mais graves. Por isso, antes de começar essa limpeza, o ideal é preparar o corpo tomando suplementos de sais biliares que ajudam a melhorar o fluxo da bile. Um suplemento muito eficaz que recomendo é o TUDCA, ácido taururso-desoxicólico, que tem propriedades que protegem o fígado e facilitam a eliminação dessas toxinas. Caso queira, posso deixar mais informações sobre ele. Além dos suplementos, também existem alimentos que auxiliam na diluição da bile, facilitando seu trânsito pelo corpo. Um dos melhores exemplos é a beterraba, conhecida por ajudar a limpar o fígado e melhorar a circulação da bile. Outro conselho prático que dou é o uso do vinagre de maçã, diluído em água. Muitas pessoas começam a limpeza e acabam ficando com pedras presas no estômago, o que pode causar prisão de ventre e desconforto abdominal. Nestes casos, uma solução rápida que sempre funciona para aliviar esses sintomas é tomar sais biliares com o estômago vazio. Isso ajuda a dissolver essa lama biliar e traz alívio em poucas horas. Portanto, não esqueça, preparar o fígado e a vesícula biliar antes de iniciar qualquer limpeza é fundamental para evitar reações negativas e garantir que todo o processo seja o mais suave possível. E aí, gostou das informações para limpar seu fígado e melhorar sua saúde? Se você quer ver mais conteúdos como este, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e comentar aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero saber de onde vocês estão acompanhando e trocar ideias com todo mundo.